Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da FinTrender. E hoje nós vamos falar sobre uma SEX, mas não é qualquer SEX, é uma das SEX que tem muita coisa em relação a derivativos. Foi uma das pioneiras, começou muito aí com a parte de derivativos, e quando a gente fala derivativos, não é só futuros, é opções também, que é uma coisa que não tem muito, mas que já tem lá. A Deribit, que é quem eu vou falar hoje, já tem isso aí há algum tempo, tá bom? Para isso eu trouxe aqui hoje o Renan Ramos, que é Head Latam da Deribit. Tudo bom, Renan? Fala, Gustavo, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. E vamos Obrigado a trocar essa você por ideia aí. disponibilizar. Acho que tem muita coisa. Como eu falei um pouco na introdução aqui, a Deribit, eu conheço ela muito pela parte de derivativos, né? Então, principalmente opções aí, que é uma das que tem muita liquidez, dá para você ver lá até a parte de opções, usar para hedge ou para alavancagem, aí cada um usa da forma como quer. Mas antes de tudo, eu queria entender um pouquinho a tua história, Renan, da onde você começou aí em cripto e como é que você chegou até a Deribit? Legal. Então, cara, eu comecei. A primeira vez que eu ouvi falar de cripto foi lá em 2017 também, acho que a maior parte das pessoas ouviram falar durante esse período. Eu trabalhava em uma multinacional que trabalhava dando suporte ao time de vendas de blockchain de uma multinacional. E aí eu ouvi pela primeira vez, mas acabei que eu não quis entrar. Eu gostava mais do mercado financeiro, e daí eu fiz um movimento em 2019 e comecei a trabalhar com o mercado financeiro. Trabalhei em alguns bancos, algumas instituições do mercado do TradeFi, né, do chamado TradeFi, Traditional Finance. E quando eu comecei realmente a investir como pessoa física em cripto em 2019, e como eu já tinha um background de mercado financeiro e sempre gostei muito de opções. Eu operava opções no mercado tradicional e acabou que eu queria alguma coisa no mercado cripto que fosse parecido com o que existia no mercado tradicional, e acabei encontrando a Deribit. Conversei com alguns amigos meus que trabalhavam, que operavam Deribit já com alguma frequência, com algum certo volume, e acabou que eu comecei com um pouquinho e comecei a operar mais. E aí, até que um belo dia eu me vi operando todos os dias, igual um doido, e um dos meus setups lá tinha. Eu lembro que tinha um alerta no Twitter para toda a atualização que a Deribit tinha de maintenance, enfim, de atualizações da própria exchange. E um belo dia, apareceu uma vaga lá para alguém que falasse português, que estivesse no Brasil, que operasse opções. E aí eu, pô, nossa, é o que eu faço, estou fazendo isso daqui de graça, vou começar a cobrar para fazer isso. Daí foi lá atrás em 2020, né? Então, já tem aí, vai fazer 2021, na verdade, início de 2021, vai fazer 2 anos aí que eu tô nessa atuada. E aí hoje eu toco a parte de institutional sales, e que é mais o que é o foco da Deribit, né? Nossa base de clientes é 80% institucional e 20% é o retail, né? O varejo, o click trader. E até pela dificuldade também, se você abre a tela lá para operar, se você for uma pessoa leiga, não souber realmente o que está fazendo, você vai acabar fazendo besteira. Então, a gente preza muito até pela educação. A gente tem vários cursos de graça no YouTube, né, dentro da plataforma, porque não adianta a pessoa entrar lá e perder dinheiro porque não vai operar mais, né? Então, se você compara a questão da facilidade com outras exchanges, né? Binance, Mercado Bitcoin, Bybit e outras, onde você consegue só comprar no mercado spot um Bitcoin ou, enfim, um Ethereum, que eu acho que, como todo mundo, a maioria das pessoas começa. Se você faz o comparativo com derivativos, é algo mais complicado, que te demanda um certo tempo de estudo, né? Então, é mais ou menos a minha trajetória foi mais ou menos essa. Tá, não, eu acho interessante esse teu ponto. Eu não sabia que o grande foco de vocês era a parte adicional, mas faz todo sentido. Eu fui criado em derivativos, né? Trabalhei anos em banco na parte de derivativos, e para mim a plataforma é espetacular, porque é igual, né? Então, assim, aquela que você já está acostumado, já está fazendo, mas é isso mesmo, é para quem está acostumado, para quem sabe, para quem está acostumado com o melhor mercado spot, não sabe o que é um futuro, né? Então, assim, já complica.
Aquela tela de opções de vocês, acho espetacular, que tem todos os prazos já abertos, put e call de um lado do outro, assim, é muito fácil de ver para quem está acostumado, né? Então, assim, para quem tem Sim, um pouco sim. desse background. Mas conta um pouco para a gente, então, assim, o que é a Deribit? Sim, então pegando até esse gancho que você falou sobre a plataforma de opções ser muito parecida com o mercado tradicional. A gente veio do mercado tradicional, né? A plataforma ela originalmente Dutch, né? Ela é holandesa, ela fica em Amsterdã. Hoje o headquarters é no Panamá, mas ela é originalmente holandesa. E a gente tem escritórios ainda em Amsterdã, temos escritórios na Holanda, Polônia, mas o nosso headquarters hoje, até por questão financeira e fiscal, fica no Panamá. Mas a gente começou lá em 2016 com o nosso CEO e o irmão dele. Os dois queriam resolver essa dor de opções no mercado cripto. A gente começou somente com opções. A gente começou, na verdade, com perpétuo, e aí depois a gente transicionou para opções, que era um mercado que era um oceano azul, ainda não tinha ninguém fazendo, tinha a BitMEX lá atrás, mas daí acabou descontinuando. Então era um oceano azul, que ainda é, na verdade, porque se você for fazer um comparativo de volume do que a gente tem em opções com o mercado tradicional ou até no mercado cripto de perpétuo e futuro, é uma diferença, é um tiny bit do que é o todo o mercado de derivativos. Então ainda continua sendo um oceano azul, mas voltando lá atrás, em 2016, não sei se você conhece, mas Amsterdã é um hub de opções, né? Todo mundo tem uma trading firm em cada esquina. Então, até justamente por isso o nosso CEO ele veio do mercado de opções, do mercado tradicional, e conhecia muitos market makers e queria fazer algo bem voltado para o institucional. Então, hoje a gente tem um servidor dedicado para baixa latência em Equinix, LD4, então o cara consegue plugar lá direto no nosso rack, ou então fazer algo no sentido de cross connection. A gente tem diversas parcerias com a Velacom, com Beeks, com outras que enfim, a instituição pode fazer cross connection e pagar um preço mais barato. Tem Fix, enfim, tem diversos tipos de AWS, diversos tipos de conectividade, que é o que se você está olhando para um retail normal, um cara não se preocupa com isso, ele opera muito mais em tela, né? Então, a gente quis montar uma estrutura justamente voltada para um público mais institucional que ainda não, back then, né, lá atrás, ainda não mostrava um apetite real para cripto. Então foi meio que uma aposta que acabou dando muito certo. Hoje o nosso market share é mais de 90%, né, no que tange opções. A gente tem para Bitcoin a gente tem em torno de 90% e para Ethereum 93, 95% do market share de opções. Então foi algo que pagou dividendo em 2019, 20, foi quando o institucional começou a botar o pé em cripto, e hoje eu acho que já é uma realidade, e a tendência, mesmo que o nosso volume ainda seja pequeno comparado com o institucional, hoje a gente faz em torno de 2 e 5 bilhões de dólares por dia de volume. Então é algo relevante, mas a gente sabe que tem muita margem para crescer, né? Você está falando da parte derivativo, né, dessa parte de opções, aí são uma das principais exchanges de opções de cripto do mundo, né, Renan? Você deu alguns dados em relação aos percentuais, etc. São muito poucas hoje as exchanges que oferecem opções, né? Futuro você até acha, né? Futuro perpétuo, acho que é uma coisa que grande parte delas eu vejo ofertando, mas opções não. Por que você acha que é isso? Qual a razão disso? Olha, a estrutura para você oferecer um produto de opções é diferente de você oferecer um produto perpétuo ou de futuros. Você precisa de recursos, você precisa de gente boa para fazer isso. E eu acho que a tendência é que a gente tenha um tipo de opções. Eu acho que o principal motivo é o que eu vou te falar agora, é que a gente tem opções inversas, né? Diferente de opções lineares. A opção inversa onde o colateral
ele é na própria moeda. Então, é como se você estivesse operando opções de Petrobras com as próprias ações da Petrobras. E aí, se a posição anda, exatamente, se a posição anda a teu favor, você ganha mais ações da Petrobras, se ela anda contra a teu favor, você perde as tuas ações da Petrobras. É bem nesses moldes, só que é com Bitcoin e Ethereum. Então, lá atrás, com os Bitcoin Maximalists, eles faziam muito para redear a posição, então funciona hoje para você fazer hedge de posição, que aí o teu colateral, o settlement é na própria moeda, em Bitcoin, então se você recebe em Bitcoin, faz sentido você ter uma proteção em Bitcoin quando a sua receita é em Bitcoin, ou às vezes a tua receita é em Ethereum, faz sentido também você ter uma proteção em Ethereum. A gente tem muitos clientes que são mineradores desses dois ativos e acaba que quando o produto linear ele é muito mais fácil. Então talvez a gente não tenha uma demanda muito forte por conta desse produto ser o produto inverso. A gente tem algumas exchanges lançando produtos lineares nesse sentido, mas eles ainda estão em fase experimental, ainda não tem uma liquidez muito grande. Então, eu acho que é um movimento normal, isso vai acontecer em algum momento. A gente tem planos de oferecer. O que você Desculpa, chama de pode. produtos lineares, Renan? Porque Produto linear linear. para mim é um futuro. Um futuro é uma coisa linear, o resultado é sempre igual. Opção, em geral, é não linear, né? Porque é aquele negócio exponencial. Uhum. Quando eu digo linear, eu estou me referindo ao settlement, então ao colateral. Quando o colateral é em Bitcoin Entendi. ou em Ethereum, a tua margem ela vai mudar muito conforme o ativo subjacente muda também. Então, se o Bitcoin se valorizar muito, a tua margem, tu não vai precisar de tanta margem. Se ele se desvalorizar muito, você vai precisar de mais Bitcoin, você vai ter que botar mais Bitcoin ali para não ser liquidado. Isso aí, então, isso é um cálculo de risco adicional que você tem que colocar na conta, que às vezes é uma barreira de entrada para alguns traders que vêm do mercado tradicional. Mas quando o settlement é em USDC, por exemplo, uma stablecoin ou um USDT, enfim, uma stablecoin que seja, você consegue ter um controle melhor enfim, da margem, né? E aí até o mecanismo de liquidação fica mais fácil para fazer cálculo. Então existe a parte positiva e a negativa. Hoje a gente tem quase todos os market makers, os principais market makers globais, eles operam lá com a gente. E é uma demanda para que a gente lance o produto linear, né, que a gente chama de produto linear, que tem o settlement e o colateral em USDC. O que a gente tem trabalhado é para fazer algo que a gente chama de cross-collateral, que é a possibilidade de você utilizar o USDC ou uma stablecoin como margem. Enfim, mas ainda não está disponível para as empresas, mas é algo que está no roadmap e talvez um produto linear com opções também venha a ser lançado posteriormente. Hoje o que a gente tem quando a gente fala de produto linear, né, é o perpétuo. A gente tem perpétuos em USDC, pareado, enfim, USDC barra diversas outras moedas, mas ainda não com produto de opções. E aí eu acho que é por isso que a gente ainda tem um volume menor comparado com um produto perpétuo. Entendi. O que você tem hoje, então, o que você tem hoje, quando eu vou fazer uma opção de Bitcoin contra, sei lá, dólar, que é o SDC ou qualquer coisa relativa aí, o lastro que eu vou ter que deixar lá, a garantia que eu vou ter que deixar lá, tem que ser em Bitcoin também. Exato. Tá bom? E a Exatamente. liquidação também em Bitcoin. E aí vem a outra Exato. pergunta. Quando eu estou vendendo uma opção, você me exige 100% de margem na opção já de largada? Então, assim, se eu vou vender o equivalente a um Bitcoin, eu tenho que ter um Bitcoin lá em garantia? Não, claro que não, claro que não. A gente tem todo um risk matrix lá. É, você consegue vender, você não precisa vender um Bitcoin, você pode vender, consegue abrir uma posição lá de $30 de uma fração de Bitcoin. Você pode começar com bem pouquinho. E a gente tem um mecanismo de autoliquidez, né? Então a gente não precisa ficar chamando margem. A gente teve um problema aí no passado com um market maker grande aí, que é Three Arrow. Hoje a gente já consegue falar abertamente, mas
alguns mecanismos de non-liquidation para alguns players específicos. E depois do que aconteceu com o Three Arrow, obviamente a gente cancelou todos. Era até uma questão de risco para a gente. E hoje todas as empresas e todos os clientes eles estão dentro desse auto liquidation, né? Então, uma vez que você atinge a tua margem, e aí o Risk Matrix está lá dentro do Knowledge Base, dentro da plataforma, você pode ver como que funciona. Não é 100%, uma margem bem menor, mas você pode ver lá como que funciona, fazer o cálculo. A gente tem uma ferramenta muito legal também que chama Position Builder, que é fora de production, né? Não é onde você está vendo realmente, você não está operando realmente, você consegue montar as posições e ver como que a tua posição ali vai andar num determinado cenário específico de alta de Bitcoin, de baixa de Bitcoin, de Ethereum, enfim. Você consegue montar e analisar. A gente também tem uma ferramenta que é o Testnet, que você consegue colocar moedas dummies lá, tanto Bitcoin como Ethereum, e começar a operar lá para sentir a plataforma, para ver como funciona. Então, você não precisa começar operando com dinheiro de verdade. Você pode começar testando para sentir se você vai bem ou se você vai mal, se as tuas teses, elas enfim, vão dar certo, vão gerar lucro. E depois você pode simplesmente replicar para production, né? Tá bom. A gente falou, peguei o caso específico aí de quem está vendendo a opção, né, que é o maior risco, né, porque é infinito quanto você poderia perder se continuar Sim. saindo. Mas tem o outro lado também de quem vai comprar proteção só, né, de quem vai simplesmente pagar o prêmio e comprar. Isso daí não precisa de margem nenhuma, ele simplesmente precisa liquidar, né, Renan? Exatamente. O cara que não precisa, o cara que vai comprar, ele só precisa não precisa O de margem dinheiro para nenhuma. Ele pagar está o na prêmio, posição né? comprada. Exatamente. Ele precisa estar na posição comprada. Acho que um negócio legal também da gente comentar é que lá na Deribit, diferente do mercado tradicional, a gente tem vencimento diário, que é um negócio muito legal. A gente tem diário, semanal, mensal e trimestral. Tem muita gente, eu estava conversando esses dias num evento com uma pessoa que opera lá na Deribit com frequência, que eles estavam fazendo antigamente, né, quando a gente tinha uma volatilidade alta, e principalmente, na verdade, a melhor época de fazer isso é com a volatilidade baixa, que quando dá porrada durante o período de vol baixa, a porrada é grande, porque a opção do diário é barata, né, a probabilidade de acontecer é baixa, então comprando, call seca aí diário até dar uma porrada que paga todas as tuas compras que viraram pó, né? Então, enfim, são diversas estratégias que você tem que são diferentes do mercado tradicional, até por conta do vencimento, de outras datas, e até algumas nuances de trimestral. O trimestral ele sempre tem uma liquidez maior, porque, enfim, onde você consegue ter uma previsibilidade maior. Então, são muitas coisas. A questão do produto ser inverso também, são muitas nuances que são um pouco diferentes do mercado tradicional, mas claro que quando você vem com um background de mercado tradicional de opções, você chega muito mais preparado do que uma pessoa que não tem esse background, né? Tá bom. E no caso da plataforma de vocês são simplesmente uma plataforma que disponibiliza o sistema, né? Vocês não são contraparte das operações, né? Ou são? Não. Não, Não. nós não somos. Isso aí é uma pergunta que a gente recebe bastante. A gente não tem trading desk, a gente não é contraparte de nenhuma operação. A gente tem, de novo, a gente tem a maioria dos market makers lá, principalmente de opções, estão todos plugados lá. E tudo que você vê lá, o que a gente faz é o mark price, né? Então a gente vê lá alguém colocando o bid e o outro colocando o ask, alguma outra empresa colocando o ask, né? Que é o produto, não, enfim, é a compra e a venda exatamente, é a compra e a venda do produto ali, de call ou de put, e a gente bota o mark, que é o mark price, que é o in between, para ter um preço, mas é simplesmente o preço, a gente não faz nenhum tipo de trading desk. Eu acho que é um dos motivos pelo qual a gente consegue ser tão healthy, né? É exatamente isso. A gente viu até um dos motivos pelo qual a FTX veio a cair foi por causa de Alameda, né? A Alameda
era um braço lá da FTX que fazia trading, e era como se fosse uma trading desk da FTX, né? E aí acho que a gente aumenta o risco exponencialmente quando a gente tem um trading desk na companhia. A gente quer ser única e exclusivamente uma exchange. Para nosso negócio é exclusivamente na trading fee, né? Então a gente é, cobra uma trading fee pela operação, e é como a gente consegue se manter saudável. O nosso volume, ele é grande, né, em comparação a outros players de opções. Ele é, quer dizer, quase 100% do mercado. Só que o nosso mercado, nosso custo operacional é muito baixo. A gente tem menos de 100 pessoas trabalhando em toda a estrutura da Deribit, né? Então, a gente consegue, a gente nunca teve um downsize, mesmo nos períodos onde a gente viu todas as grandes aí, acho que a maioria delas, se não todas, tendo algum tipo de corte, downsizing. A gente é, foi pelo caminho inverso, né? Porque o custo operacional é bem baixinho. Já é uma estrutura bem enxuta, né? Exato. Olhando para o outro ponto também, Renan, assim, ok, então assim, é sempre que a gente vê lá, é sempre mercado, né? Alguém comprando, alguém vendendo, vocês não têm participação nenhuma na precificação ou nas ofertas que estão lá. Vocês têm algum limite de concentração, ou tem alguma concentração muito grande em um ou dois players, né? Porque assim, minha pergunta vai no sentido assim, de que, cara, você tem lá, então, assim, muita gente comprando. Você tem milhões de pessoas, ou milhões é mais difícil, mas vários institucionais comprando e vendendo. Você tem um mercado que é mais tranquilo. Se você tem lá um cara que representa, sei lá, 40% do negócio, a chance desse cara movimentar ali para onde ele quer fica maior, né? Então, assim, como é que vocês veem isso? E vocês têm algum limite? E tem algum cara, o cara que é maior tem quanto? Como é que vocês veem isso? É uma pergunta que a gente recebe pra caramba também, principalmente depois do colapso de Three Arrow e de FTX, que é um risco de negócio, né? Você ter um player tomando conta do mercado. A gente não tem. A gente tem um top 20 de market makers que tem, obviamente, que tem um volume muito alto, mas nenhum deles chega a ter 10% do volume. Então, é bastante, eles são relevantes, são importantes para a gente, mas um eventual colapso de qualquer um deles não machucaria a gente. É claro que um colapso de todos eles, óbvio que vai machucar a liquidez, né? Mas aí Que sim, foi inclusive. o meteoro, que a gente fala, né? Exato, foi inclusive o meteoro que caiu aí logo depois de FTX, né? Alguns players aí acabaram fechando as portas, principalmente market makers, e aí vai Ledger Prime, Three Arrow, a própria Three Arrow depois de Terra Luna, alguns players, Genesis agora, enfim, é, são alguns que acabaram, que eram operadores lá que operavam, faziam toda a parte de market making lá e em outras exchanges. E aí acaba que a gente ainda está vendo uma escassez de liquidez nas exchanges como um todo, mas eu acho que é um risco muito mais do mercado em si do que de uma plataforma específica, porque a gente viu acontecendo em todas as outras, né? Deixa eu te perguntar, então, já que a gente chegou nesse ponto, e você está comentando sobre esses vários casos que a gente teve aí desde da Luna, lá, acho que em maio de 2022, né, que começou, etc. Como é que você viu aí esse 2022 aí na parte de opções e derivativos, né? Como é que você está vendo isso aí agora, 2023, esse comecinho? Acho que como toda situação que a gente passa na vida tem um lado positivo e um negativo, né? Acho que o lado positivo. Vamos começar pelo lado negativo. O lado negativo foi que a gente viu crise de liquidez, a gente viu alguns market makers morrendo. É, durante esse período, a Three Arrow Capital, ela encerrou as operações, levando aí da gente, deixando um buraco aí de em torno de 80 milhões de dólares para a gente. Além disso, enfim, a gente sofreu um hack aí também que ficou, não teve tanto noticiário porque foi logo depois de FTX, então, foi logo antes da FTX acontecer, então acabou que foi meio que abafado, nossa notícia foi abafada
pelo caos que aconteceu na FTX, que foi, em proporção, foi muito maior. O hack foi em torno de 20 milhões, né? Então, e aí nesse total Só aí, para entender, nesse ponto aí. Então, assim, o da Trellis esteve lá, ele tinha lá uma posição e tinha uma garantia que era 80 milhões inferior à liquidação das operações que ele teve. No final, foi isso que aconteceu foram com ele. duas partes, aí a gente divide em duas partes. Uma é que eles tinham um credit line, eles tinham uma linha de crédito lá de em torno de 20 milhões, e o resto foi realmente exatamente isso que você falou, chamada de margem não cumprida, que a gente não tinha mecanismo de auto-liquidation para Ele não eles, liquidou e a gente teve que automaticamente. liquidar. Exato, a gente teve que liquidar na mão aí a maior parte das posições e todas as posições, e isso levou algum tempo para ser feito, porque são muitas posições quando a gente está falando de um cara grande de mercado. E aí o tamanho do buraco foi esse, isso aí já saiu na Financial Times, saiu em alguns lugares, e enfim, só que o negócio é o seguinte, eles eram um dos stakeholders da Deadbeat, né? Eles tinham um percentual lá. E aí o que a gente queria fazer era comprar as shares deles, né? Pelo preço que eles ainda ia sobrar um dinheiro, né? Enfim, só simplesmente pegar. Só que o ambiente que eles estavam era dentro de uma holding com outros players, e aí eles tinham uma participação dos 20% de share que eles tinham ownership de em torno de 15% daqueles 20%, e o resto era dividido em centenas de outros investidores, e aí ficou com um arcabouço jurídico difícil de decifrar. Enfim, mas isso está chegando num denominador comum. A gente chegou em uma. Está chegando em Uma em um solução, né? consenso, com o Liquidator. A gente entrou com processo e tal, e enfim, isso está chegando Isso num não. E resultado. aí, essa parte daí, então, vocês ficaram lá com uma dívida com vocês desses 80 milhões que você colocou ali, mas Sim. a plataforma em si, no caso, teve um buraco lá de 80 milhões, né, em relação às posições que vocês cobriram de alguma outra forma, né, para não ter Então, problema com a plataforma. Então, a gente simplesmente não cobrou, a gente não teve buraco porque a gente colocou do próprio asset, né? Foi Sim. on assets, a gente cobriu a plataforma, não chegou a ter buraco. O que teve foi uma crise de FOMO, né? As pessoas achando Não, porque que a é Deribit ia natural, né, acabar. Renan? Porque quando você tem assim, uma Sim, plataforma de derivativos, em última instância, quando a gente vai minimizar duas pessoas, é uma posição minha contra a sua. Né? Se você tem que me sim, pagar, eu tenho que receber. De repente, é, se a contraparte do lado de lá tem 80 milhões que não pagou, cara, como é que eu vou receber, né? Então, assim, tem toda essa preocupação exato, que é natural, mas, assim, eu entendo que já passam quase um ano, vocês cobriram com capital próprio lá de vocês, esse buraco que existiu lá, então com a dívida tentando resolver agora com a Triage. Então, assim, a plataforma, né, tirando esses ups and downs que teve em relação a vai ter ou não vai ter, no final das contas, passou ilesa e não teve problema passou. nenhum. Né? Pô, graças a Deus. Então, ela passou ilesa. Foi na época a gente teve algumas pessoas solicitando o saque, né? Algumas bastante pessoas solicitando o saque, achando que foi até um stress test, né? Todas elas conseguiram sacar. E aí acaba que depois que vê que passa o FOMO, os traders voltam, né? As operações Sim. voltam e, enfim, volta tudo ao normal. A Tá gente bom. viu aí durante. Vamos lá, Deixa eu vamos lá. só fechar. Então, fechamos o Treeros. Você falou de um outro hack que teve no final do ano também, ali junto da FTX, que aí não Isso. foi em relação à liquidação, foi outra coisa, né? Não, esse hack foi na nossa Hot Wallet. Então a gente tinha aí, na época a gente tinha quatro produtos, né? Que é o Bitcoin. A gente só tem, até por conta de apetite institucional, a gente só tinha quatro moedas, né? Que é o USDC, Bitcoin, Ethereum e Solana. Na época a gente tinha Solana e depois de FTX a gente descontinuou a Solana da plataforma agora em janeiro. Mas aí na época a gente tinha. E o que aconteceu foi que a gente tinha a nossa própria Hot Wallet e nossa própria Cold Wallet. O único produto que a gente não tinha era em Solana, que era com uma parceria com a Fireblocks.
E aí, coincidentemente ou não, no que tange Hot Wallet, foi a única carteira que não foi hackeada, foi a da Fireblocks. E aí acabou que a gente pediu ajuda para eles e tal, eles foram bem parceiros nossos, a gente conversou, a gente criou carteiras novas lá de Hot Wallet para todos os outros ativos e traqueamos aí todos os assets que foram drenados. A gente conseguiu recuperar alguma coisa, mas ainda não a totalidade. Mas simplesmente drenaram em questão de minutos todas as carteiras. E, enfim, também foi notícia, mas foi um mecanismo, de risco que a gente tinha, né? A gente tinha só 1% do nosso asset da empresa em Hot Wallet justamente por conta disso. O resto estava tudo em Cold Wallet. E aí o que estava em Cold Wallet não foi tocado. A gente sempre tem mais um step de risco e se provou eficiente e necessário, principalmente para questões como essas. Volta, acho que a gente está falando de dois casos importantes, que essas discussões aí, trazer essas discussões são super importantes, né? Que são casos que aconteceu a catástrofe, né? Então, assim, seja outro, né? E que poderia, se vocês não tivessem um modelo de negócio pensado, distribuído eu gosto de ver muito esse negócio como risco de crédito, né? Então, assim, cara, você pode botar tudo numa só Hot Wallet, é um ponto só de risco, né? Você vai botar em 15 Hot Wallets, já diminui um pouquinho, talvez nem tanto. Você vai dividir em Cold Wallet, Hot Wallet, usar sistemas diferentes, que nem você comentou da Fireblocks e outros, acaba cada vez, quanto mais diversificado, melhor nesse sentido. E mostrou agora também de novembro, de novo, que vocês tiveram um problema lá, ok, tivemos, mas não é um negócio que comprometeu a plataforma e está tudo lá funcionando super bem mesmo, com esses percalços que tem aí no meio do caminho. E um outro ponto, até voltando à tua pergunta lá do ponto positivo, um outro ponto positivo que a gente teve aí com todo esse colapso foi a questão do Proof of Reserve e, enfim, Proof of Liability, Merkle Tree, Penetration Test, são diversos mecanismos que foram criados que já eram muito presentes no mercado tradicional, mas que ainda não estavam no mercado cripto. Agora, hoje, o que a gente tem no mercado cripto, ele consegue ser muito superior no que tange transparência com o mercado tradicional. Né? Hoje, o mercado tradicional não tem uma capacidade de entregar on-chain e off-chain todos os assets que eles têm. Né? É claro que e aí eu estou falando para os que têm uma facilidade para entregar, né? Claro que quando a gente está falando de Binance, que é uma gigante que tem diversos tokens, muitos tokens pequenos, cripto, moeda pequenininha, e aí fica mais complicado de entregar um negócio mais completo. Mas como o nosso a gente ganhou o Golden Standards aí, Best in Class Proof of Reserve, porque é mais fácil. A gente conseguiu entregar tudo, absolutamente tudo, Proof of Liability, Proof of Reserve, Merkle Tree, a gente conseguiu fazer tudo porque a gente só tem 4 moedas e são poucos instrumentos. Né? Então fica a transparência muito clara. O Proof of Assets é relativamente mais tranquilo, né? Porque assim, seu cripto está lá dentro do blockchain, é relativamente mais fácil de se achar. Exato. Proof of Reserve, Proof of Liability é mais complexo, porque são sistemas internos de vocês só, né? Você não tem isso publicado em nenhuma blockchain. Né? A gente não tem por segurança, mas a gente tem as carteiras assinadas, a gente tem um Proof of Liability muito correto, com carteiras assinadas, só não tem nome. Então deixa eu dar um passo para trás. Para entrar na Deribit, eu posso entrar com Fiat? Hoje não. Hoje ainda não. Você até consegue. Você até consegue com um parceiro que a gente tem, que é a Banxa, mas o spread é alto. Acho que não vale a pena. Principalmente para o institucional não entra com Fiat. O retail, o varejo pode até fazer um teste lá com cartão de crédito ou com Pix, mas vai pagar um spread alto e aí acaba que acho que não vale tanto a pena. E agora eu entendi por que você fala que você tem também o liability teu está registrado, porque você sabe
de qual carteira que veio. Você sabe, todos que entraram acabaram entrando via blockchain, então você sabe de todo Exato. mundo que entrou, está registrado na blockchain também, né? Então, Exatamente. aí você sabe o quanto entrou, o quanto saiu daquela conta, você consegue saber o quanto você tem. Entendi. Aí fica Exatamente. mais fácil. À medida que você começa a ter fiat nesse meio do caminho, aí enrola, porque daí você não está registrado no blockchain, mas não é o caso de vocês. Né? Exatamente. Entendi. Um outro ponto que sempre fala que aí 2022 trouxe muito essa discussão com DEX, né? E a gente vê, aí, você provavelmente acompanha que nem eu, mas principalmente aí da meados do ano passado, muita DEX entrando para a parte de derivativo, né? Antes você tinha os DEX muito mais ali Uniswap ou Uniswap-like, né? Muito parecida com o Uniswap, que era mais mercado spot, né? Você já tinha um movimento, mas acho que, sei lá, pelo menos que eu acompanho desde metade de 2022, começou a ter uma onda muito maior aí das DEX de derivativo. Né? Como é que você está vendo esse movimento? É um movimento interessante. A gente não é contra o DEX, a gente vê muitas DEXs, muitos protocolos de DEX operando com a gente lá, inclusive. Hoje a gente ainda, principalmente no que tange opções, né? Então, alguns protocolos, eles pegam liquidez com a gente, eles operam com a gente, eles fazem hedge com a gente. Então, a gente vê com bons olhos. A gente, inclusive, investiu em um desses protocolos DEXs que chama Tetanuts. Ele é um protocolo de opções específico e a gente, enfim, entrou com um stake pequeno, mas, enfim, eu acho que pode dar certo. Um dos problemas que eles ainda não conseguem resolver é portfolio margining. Eles ainda não têm como, enfim, acho que a tecnologia ainda não chegou, nenhuma estrutura ainda oferece, mas é algo que principalmente para o investidor institucional é necessário. É, enfim, ainda é importante pontuar que ainda é um ambiente muito experimental, principalmente em derivativos. E eu acho que é até por isso que ainda não chegou o volume que é esperado. Mas a gente acha que é positivo. No final das contas, eu acho que a gente ainda está na fase de todo mundo se ajudar, mais do que ser uma competição per se, né? Então, a gente consegue coexistir nesse movimento que ainda é muito embrionário, né? O bolo tem muito para crescer ainda, né? Acho que é um pouco dessa da ideia, né? Essa ideia, né? Então, assim, crescer o bolo, depois daí a gente começa a esfaquear lá na frente. Por enquanto tem muito Exato, para todo mundo aí, né? exato, exatamente. Renan, uma outra coisa que a gente sempre vê, assim, quando a gente vai entrando a exchanges em mercado spot, é uma coisa que já tem várias localidades, as regulamentações já aceitam, algumas mais reguladas, outras menos reguladas. Quando a gente entra na parte derivativa, é uma coisa mais complexa, porque você entra quase que obrigatoriamente em todo lugar na história de valor mobiliário. Né? Então, assim, como é que vai ser? E aí cai numa regulamentação que já não fica aquela discussão se é Banco Central ou é Tesouro, se é Banco Central ou se é CVM, no caso do Brasil, né? São os dois reguladores. Né? Como é que você vê isso daí, sei lá, no mundo? Como é que foi essas discussões aí da Deribit no mundo? E depois daí a gente fala especificamente do Brasil também. Tá. A gente, inclusive, é um ponto que saiu até na última newsletter da Daddy Beach, que é que a gente está tentando. A gente já começou o processo de licença em Dubai, né? A gente vai pegar, deve acontecer até meados do ano, ou até, enfim, a gente não sabe quanto tempo se demora, mas até final do ano a gente deve estar com a licença em Dubai, e principalmente depois do que aconteceu com a FTX. Os pré-requisitos ficaram bem mais restritos, e eu acho que é positivo. Então, a gente está complying, a gente já nomeou um dos top four aí de auditoria para um dos Big Fours para auditar a gente no que tange 2021, 22 e 23. E aí a gente está em todo esse processo de nominating, a gente já appointed um dos Big Fours, e aí a gente está no processo de approval, né? Porque eles estão olhando os books e aí estão entendendo se vão seguir ou não, mas, enfim, é todo um processo. Também é um dos pontos positivos que vieram pós-FTX. E aí, olhando para derivativos no mundo, a gente sim tem alguns lugares que
que tem uma restrição muito grande. E aí foi até por isso a gente entrou numa discussão muito grande para saber qual país a gente ia buscar uma licença, porque alguns países a gente não ia conseguir trabalhar da maneira correta, principalmente no que tange opções. Alguns países não viabilizavam a operação para a gente. E aí a gente acabou escolhendo Dubai porque hoje tem uma jurisdição mais flexible, mais friendly, principalmente com cripto. Aqui para o Brasil, a gente vê que... Antes da gente entrar em Brasil, Renan, em quais países vocês oferecem o produto de vocês? Ou talvez a pergunta ao contrário. Qual é o país que vocês não estão? Acho que é até mais fácil a gente falar onde a gente não está. Os países que a gente não... Estados Unidos é um dos países que a gente não está. Acho que gera alguma surpresa quando a gente fala que não está nos Estados Unidos, mas é por conta do arcabouço jurídico lá, que é bem travado para derivativos. Existem empresas de derivativos lá de cripto, tá? Só que são licenças que elas foram granted há um tempo, uns 2, 3 anos atrás, e só quem tem essas licenças que pode operar. Então, para a gente viabilizar uma operação nos Estados Unidos, a gente teria que comprar uma empresa que tenha essa licença. Hoje, existem só 2 empresas que têm essa licença. A gente já vem conversando com essas empresas nos últimos 2 anos. A gente vem conversando com essas empresas, mas é difícil, obviamente é difícil, porque a escassez leva à dificuldade, né? Então, é claro que eles vão cobrar o preço da escassez. É exatamente isso. A gente vê na prática isso acontecer. E aí a gente acha que não vale a pena fazer esse tipo de movimento pelo que eles estão cobrando. Tá bom. Fora Estados Unidos, algum outro que vale a pena comentar? Vocês não estão? Que vale a pena comentar, não. São Europa, aqueles... Você vai pegar Europa, vocês estão, UK também, todos os outros países, a nossa maior operação, sim, nossa maior operação hoje Estados Unidos, Europa e Ásia, é onde a gente tem a maior operação. No entanto, o segundo país onde a gente teve o maior número de onboarded já pelo 4º mês consecutivo é o Brasil. Então, já emenda o Brasil, então. Exatamente. Então, eu acho que é até um ponto legal de se falar. A gente tem diversos tipos de loopholes, ou enfim, ou algumas possibilidades do institucional operar cripto por meio de offshore, ou enfim, com algum veículo que ele consiga operar e cria um fundo offshore e opera cripto. Para o retail, fica mais difícil quando ele vai fazer o IRS dele, né? Ali vai ficar mais difícil no final. Mas acaba que é muito orgânico. Por a gente não faz nada que possa ser considerado public offering aqui no Brasil. A gente não patrocina evento, a gente não faz absolutamente. A gente nunca recebeu nenhum tipo de stop order de nenhuma jurisdição, não só do Brasil, mas de nenhum lugar. Então a gente a gente não faz marketing agressivo de maneira nenhuma. A gente é bem comedido nesse sentido, e a gente acaba que o produto ele é muito singular, né? Então, quando a pessoa ela quer operar cripto, foi até como eu cheguei na Deribit, quando eu estava te contando lá atrás. Quando o investidor ele quer operar cripto e ele procura algum lugar que tenha liquidez, fatalmente vai encontrar a gente. Então, em períodos de bear market, a gente vê um onboarding grande porque as pessoas querem se proteger. Tem muita gente que fala da gente de maneira orgânica, influencers que falam da gente porque fizeram alguma operação lá e, enfim, e conseguiram se proteger da queda enfim, passar um sufoco menor porque tinham put compradas. Então acaba que é um movimento orgânico. Sem marketing agressivo a gente consegue fazer. O que a gente espera é que, inclusive já é plano,
a gente pegar algumas regulações, depois que a gente pegar de Dubai, a gente já está trabalhando em Amsterdã também, para a gente montar um banco, e aí a gente deve montar alguma estrutura no estilo on and off ramp, que aí, como a gente estava falando, deve dificultar um pouco a parte de Proof of Reserve, Proof of Liability. Proof of Reserve menos, mas Proof of Liability deve ficar um pouquinho mais difícil, mas a gente deve fazer o possível. A gente deve viabilizar isso daí até meados do ano, summer, é o deadline para a gente ter isso daí. E aí, enfim, we can go from there. Brasil, por ser um dos países que a gente tem bastante onboarding, tá bem localizado no roadmap. O quarto ou o quinto país para a gente caçar uma regulação. Tá bom. Quando você fala Brasil, no final das contas, clientes que são brasileiros, estão baseados ou não no Brasil, mas que acabam operando aí institucional por algumas estruturas offshore, né? Que é o que você está dizendo, que o cara tem um offshore, então não diretamente de alguma estrutura brasileira, né, Renan? Acho que é um pouco isso, né? Exatamente. É claro que a gente tem os que operam daqui diretamente, sem estrutura nenhuma, já operam direto daqui, mas não, enfim, acho que comparativamente não é a maioria. E a gente tem também essa mudança da regulamentação até que está vindo, agora talvez até ajude, a regulamentação até de fundos está em audiência pública também, né? Então isso talvez até ajude mais que você não tenha que ter essas estruturas offshore, que nem foi o caso até, ainda hoje, né? De que você vai operar cripto no Brasil, você tem que montar uma estrutura offshore, mandar o dinheiro para fora, opera fora, aí você não pode comprar Bitcoin diretamente dentro de um fundo ainda, né? Então, assim, a regulamentação vai ajustando e vai organizando, e aí você consegue ter acesso a esse tipo de estratégia, operação, né, e que vocês provêm. Quando vai olhar um pouco da tua plataforma, Renan, você tem algum controle, assim, o que é ser humano efetivamente operando e o que é robotizado, assim, os algoritmos de trading, né? Porque você vê lá, como toda plataforma de cripto ou de mercado, né? O negócio fica piscando o tempo inteiro, claramente aquilo lá não é você e eu que estamos lá colocando, você e eu e mais milhares colocando ordem. Lógico. Temos algoritmos, coisas. Você tem assim, uma proporção de quantidade de operações que são feitas via esses algoritmos, quantidades que são feitas via pessoas mesmo, humanos, de modo geral? Eu não tenho uma proporção para te dar, mas eu sei que eu já tinha te falado que 20% é click trader, né? Então 20% a gente já pode falar que é click trader. Os 80% institucionais, a gente tem muita gente que opera direcional dos institucionais. Então ainda é o fundo que tem o gestor, que tem o gestor de portfólio, e enfim, não é um fundo algo. Mas principalmente Ásia e parte da Europa, mais UK, 80% eles são algo trader, ou enfim, tem algum tipo de bot, quant, ou algo nesse sentido. Então, a gente sabe que hoje é um percentual relevante, mas eu não vou conseguir te precisar qual que é o número, tá? É óbvio que a tendência é aumentar. A tendência é aumentar, eu pergunto até porque entra em fatos como latência da plataforma, esse tipo de coisa, né? À medida que você é uma plataforma que tem muito robô, de certa forma já demonstra, pelo menos para mim, que sou um entendido, super entendido, mas já demonstra que tem uma estrutura boa, porque senão você teria crash da plataforma o tempo inteiro, né? Porque esses caras ficam botando e tirando ordem o tempo inteiro, né? E a plataforma está lá, funciona, né? Eu já usei algumas vezes, é um negócio que não tem... não tem muito... Exatamente. A gente tem muito HFT usando a plataforma. Os HFTs, eles escolhem a nossa plataforma justamente por causa da latência, né? A gente tem a menor latência do mercado cripto, né? Então, acaba que é o lugar do HFT. Entendi. Acho que estamos chegando aqui mais ou menos perto do tempo que eu tenho aqui. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem final aí para quem nos ouviu, e também os contatos onde eles te contactam.
Beleza. Antes de deixar a mensagem final, eu acho que até um ponto positivo que eu tinha esquecido de tocar é que a gente, além de todas essas novidades, a gente vai ter também, a gente está criando algo separado para custódia. Então, a gente já tem hoje Copper e Cobol, que são custodiantes aí separado da Deribit, da Exchange. Então, hoje o institucional ele pode ter a custódia em um third party provider e a gente também está integrando, fazendo a integração com Fireblocks, que deve sair aí para third party em algumas semanas, deve acontecer. Pera um pouco aí que eu vou voltar, não vai terminar não, que agora eu fiquei com um monte de dúvida. Conta um Ah, pouquinho, beleza. conta um pouquinho disso daí, então. Como é que é essa a história? Porque, assim, ao mesmo tempo que você consegue separar essa custódia, você tem que ter acesso a esse token para fazer a liquidação automática, né? Porque senão você traz aí Uhum. uma vulnerabilidade para vocês. Como é que é a arquitetura disso? Explica para mim como é que vocês resolveram isso, né? Isso vai depender do provider, né? Em Copper, por exemplo, em Copper ele é off-chain, isso aí é um espelho do asset que a empresa tem na plataforma de Copper, e esse valor ele fica locked na plataforma, na nossa plataforma, para que a empresa consiga utilizar como margem. Isso aí é em Copper. E aí em Fireblocks já é uma estrutura on-chain, então já fica tudo on-chain, já fica também um valor locked. Isso aí é desenvolvido pelo pessoal da Fireblocks, junto com o nosso time de TI. Com Cobol já é uma estrutura diferente, mas no final das contas, isso tudo aconteceu, essa demanda por um third party de custódia aconteceu também por causa de FTX, depois do que aconteceu com FTX. Então, principalmente o institucional que ele quer mitigar risco. É claro que o retail ele tem, mil reais, 10 mil reais, ele não vai se preocupar tanto, até porque para tu abrir uma conta com Fireblocks, com Copper ou com algum custodiante hoje não, exatamente, o custo operacional não vai justificar. Mas para alguém, ou para uma empresa, ou para uma trading firm que opera volume, faz sentido ter um third party custodian para mitigar esse tipo de risco. E Entendi. é algo que a gente vê como um trend. A gente tinha outros players, a gente ainda tem, né, outros players aí na fila para fazer a integração, mas é claro que falta braço em TI para fazer tudo de uma vez. Então, o próximo na fila é Fireblocks. A gente deve lançar a estrutura com Fireblocks. A data está marcada para 22 de fevereiro, mas deve ter alguns tweaks. Então, imagino que até março a gente deva ter essa Tá estrutura bom. já disponibilizada Ah, para. Enfim, pode dizer. E a Fireblocks, deixa eu até comentar, quem não conhece a Fireblocks, tem uma conversa minha com o Jorge da Fireblocks, eu vou deixar o izinho aqui em algum lugar para quem quiser entender o que é, como é que eles funcionam, é bem interessante, e eles são um dos grandes em corporate, né? Então, assim, faz sentido eles ser um dos primeiros para vocês também, porque vocês já trazem um monte de clientes. Então, assim, o processo deles ou do outros muda um pouco, mas acho que é um pouco, a ideia é meio similar, né? O cliente fica com a custódia dos ativos, mas você já tem uma certa autorização para pegar parte daquilo lá, no dia que ele vai precisar de liquidação, para você também não correr o risco de chegar lá e falar, cadê o ativo ou eu não poder ter autorização. Essa é a ideia, né, Renan? É exatamente essa ideia. Até para complementar, a gente já tem essa estrutura montada. Como eu te falei, os nossos principais players, o nosso principal geografia hoje é a Europa e Ásia. Europa, a Copper é muito grande lá, ela é uma plataforma russa, mas ela tem muitos escritórios em Londres e hoje ela é bem grande nessa região da Europa. E Cobol é mais uma estrutura asiática, também bem parecida nesses moldes, e a gente está integrando Fireblocks porque é algo mais global, enfim, tem majoritariamente aqui no Brasil, importante para a gente, enfim, e outras também para vir, mas eu acho que fica para uma próxima conversa.
Tá bom. Não, e acho que essa ideia de que é o que você falou, começou, ele foi aí puxado em grande parte dessa discussão de custódia e exchanges depois do colapso do FTX, mas é uma coisa que o mercado financeiro tradicional já tem a solução para isso, de certa forma, né? Já. Então, assim, ele já tem entidades separadas que fazem isso, já tem um fluxo. Então, assim, não precisa inventar roda nesse sentido, né? Então, assim, é só ajustar essa roda para ela existir no mundo de blockchain, chaves públicas, esse negócio todo, mas a, É. a arquitetura, né, não precisa ser pensada do zero, né? Simplesmente você copiar uma arquitetura que já está aí há anos no mercado financeiro tradicional e que funciona, e que está todo mundo confortável e que já foi testada inúmeras vezes. Pois é, eu fico, óbvio, exatamente, já foi testado inúmeras vezes, como eu te falei, cara, a gente é uma plataforma que começou em 2016, então não viu nem a Copa de 2014, Neymar jogou na Copa de 2014, só para você ter uma ideia, então é um negócio que move numa velocidade que você perde o sentido. Eu estou há 2 anos na empresa, parece que eu estou há 10 anos. A quantidade de coisa que acontece, a quantidade de crash, e a gente se restabelece, e cross-correction. Então, a velocidade que o ambiente cripto se move é bem, bem assustadora. Eu falo do 7 para 1, né? Cada ano em cripto são 7 no mercado financeiro tradicional. Ó, o meu cabelo, quando eu comecei, era preto ainda, pra você ter ideia. Eu Aí, não tinha barba, eu não tinha barba. Criei depois que perfeito. comecei. Ótimo, Redan. Vamos então finalizando aqui. Então, dá uma mensagem final aí para quem está aqui com a gente, escutou a gente, também onde que eles entram em contato contigo. Aham. Bom, pessoal, para quem gosta de derivativos, principalmente para quem gosta de opções, mercado tradicional, que queira testar, eu acho que fica o convite para o pessoal conhecer a plataforma. Tenho certeza que vai gostar bastante, assim como eu gostei. A plataforma ela é muito completa, vale a pena criar uma conta teste, fazer uns testes. Para me encontrar, eu fico super à disposição no LinkedIn, só me encontrar com meu nome aí, Renan Ramos Deribit, você vai conseguir me encontrar, me manda uma mensagem lá, a gente troca uma ideia. E fica o convite para vocês conhecerem a plataforma e operarem. Tá bom. Ótimo, Renan. Obrigadão aí pela explicação. Tirou um monte de dúvida, cara. Adorei a conversa aqui. Um monte de dúvidas ou coisas que eu não sabia, na verdade, apareceram aqui. Acho que é bem legal. Eu vou pegar esses links depois, esses links que você passou aí também, deixar aqui na descrição também. Então, para quem não conseguiu anotar aí ou não conseguiu ver, vai lá na descrição aqui da conversa que vai estar lá para você clicar aí. E, Renan, obrigado. E vamos ver se daqui a um tempo a gente faz uma outra aí, precisa atualizar isso aí. O mundo cripto corre rápido, daqui a um tempo você volta para explicar o que mudou aí. Tá certo, pode deixar. Daqui a um ano você pode ter certeza que já vai ter outra plataforma completamente diferente. Imagina, fechado. Valeu, Obrigadão. Gustavão. Obrigado. Para você que nos viu, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. É uma coisa muito legal de quem está aí pegando um monte de coisa do mercado financeiro tradicional, derivativos. Derivativos é uma coisa que no mercado financeiro tradicional movimenta X vezes mais do que o mercado de spot. Dependendo do tipo de ativo, é 10, 15 vezes mais do que o mercado de spot. Um mercado de trilhões no mundo inteiro e que está começando em cripto e começando, já tem um tempo, com gente que está fazendo negócio direito, né? Com institucionais, com uma estrutura direito, com vários sistemas de controle, né? Para deixar o negócio mais robusto e que funcione aí para frente. Tá bom? Obrigadão aí pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.